Hoje, nossa história contada, nós iremos falar sobre chave primária e chave estrangeira, um tema super importante para a área de dados. Então, o que seria a nossa chave primária, né? A nossa chave primária, ela identifica de forma exclusiva os registros em uma tabela, não podendo ter repetição de valores, nem tampouco valores nulos. O banco de dados não permitirá que valores duplicados sejam gravados nele. Literalmente, é o nosso identificador, é o nosso ID dentro da tabela. E esse ID, ele não vai ter, ele vai ser um código único, ele é um valor único. Então, para a gente entender melhor sobre esse processo de chave primária, a gente pode pensar num exemplo do dia a dia. Então, suponhamos que você foi lá num site de compra, né? Foi lá na internet e fez uma compra. Comprou um livro, por exemplo. Antes de você comprar nesse site, você fez um cadastro. E nesse cadastro, você colocou o seu CPF. O seu CPF, nesse caso, ele será um identificador único, pois eu, Mazueli, tenho esse CPF, você tem outro CPF. Então, os CPFs, eles não se repetem. Então, o nosso CPF no caso, a nossa chave primária. Só que aí, com essas informações, a Receita Federal, ela pode verificar, por exemplo, se o seu CPF está regular, se o seu CPF está irregular, e pode também verificar se como é que está o seu nome, né, no SPC Serasa, no SPC Serasa, se ele está limpo, se ele está sujo, enfim. E a nossa chave estrangeira é a coluna de uma tabela que estabelece um relacionamento com a chave primária. Eu esqueci de comentar, mas a chave primária ela é conhecida também como Primary Key ou PK de outra tabela. Então, é a partir da chave estrangeira, que já é a Foreign Key, que é FK, que sabemos com qual registro em outra tabela um registro está relacionado. Então, a chave estrangeira ela vai fazer a união com a chave primária. E aqui você tem os exemplos de chave primária e chave estrangeira em 3 tabelas. Nesse caso aqui, tabela cliente, tabela vendas e tabela produtos. Cada tabela dessa ela tem um identificador único. Então, aqui na tabela clientes, eu vou ter o ID cliente. Ela vai ser considerada como uma primary key, uma PK, né? Vocês podem ver que é uma PK, porque não vai existir 2 clientes com o mesmo ID. Na tabela vendas, consequentemente, eu não vou ter 2 vendas com o mesmo ID, e assim também na tabela produtos, eu não vou ter 2 produtos com o mesmo ID. E como é que a gente vai conectar estas tabelas no nosso banco de dados, né? Então, vamos focar aqui na tabela de vendas. Na tabela de vendas, a gente tem o ID de venda, que já é primary key, a quantidade e a data de venda. Tá, só com essas informações não seria suficiente, porque iria ficar aquela pergunta, tá, mas venda de que para quem? Então, diante dessas perguntas, eu tenho que correlacionar, né, fazer um relacionamento com a tabela clientes e a tabela produtos. Tá, mas como é que eu faria isso, né? Então, nessa tabela de vendas, eu tive que adicionar esses 2 IDs que vocês estão vendo aí, ID cliente e ID produto, como a minha foreign key, como a minha chave estrangeira, que já existe na minha tabela clientes e na minha tabela produtos como primary key. Então, através de comandos dentro do SQL, a gente vai conseguir fazer essa conexão das chaves primárias com as chaves estrangeiras. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo assunto, eu vou falar um pouquinho sobre os joins. Então, achei fundamental entrar com essa introdução sobre chave primária e chave estrangeira, até para vocês entenderem o relacionamento que a gente tem lá nos joins.